Olá, como você está? Espero que você esteja bem e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Quero te convidar a estudarmos juntos o livro do Apocalipse. E hoje estudaremos o capítulo 16 deste livro. Então, vamos à leitura do capítulo de hoje, Apocalipse, capítulo 16, onde está escrito: Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e aos adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça sobre os rios, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que eras e que és o santo, pois julgastes essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens como fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem dado autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram a Deus, ao Deus dos céus, por causa das angústias e das úlceras que sofriram, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se de Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Pois bem, amados, neste capítulo, o apóstolo João ele tem a visão que relata o evento do derramamento das 7 taças da ira de Deus, também conhecido como os 7 flagelos, ou os 7 castigos que virão sobre a terra e sobre aqueles que preferiram servir ao anticristo. E isto fica bem claro no verso 2 desse texto de Apocalipse, onde está escrito: Pois saiu o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Esses flagelos são semelhantes às pragas que foram lançadas sobre os egípcios na época de Moisés.
tanto que o primeiro flagelo são úlceras malignas. Esta foi a segunda praga lançada sobre os egípcios naquela ocasião. Essas úlceras eram um tipo de doença muito grave, também infecto-contagiosa. Existem vários tipos de úlceras, e eu acredito que estas sejam semelhantes às úlceras que foram lançadas sobre os egípcios, porque estas úlceras dão na pele e logo se transformam em tumores que se espalham por todo o corpo da pessoa contaminada. O segundo e o terceiro flagelo são semelhantes. A diferença é que a segunda taça da ira de Deus atinge as águas do mar, enquanto a terceira taça atinge a água doce, a água potável. Este é um julgamento que representa o sangue dos justos, o sangue dos mártires do Evangelho. É sangue que foi derramado pelo anticristo e pelos seus seguidores. E Deus aplica a sua justiça, dando sangue para o anticristo e os seus seguidores, ao invés de água. É uma espécie de justiça poética, irônica, por assim dizer. Sangue para aqueles que gostam de derramar sangue inocente. Já que gostam tanto de derramar sangue, agora terão que bebê-lo. O quarto flagelo vem do sol. Anteriormente, na abertura dos selos e no toque das trombetas, houve escuridão. Agora o sol virá tão forte que queimará a pele dos habitantes da terra e irá causar uma dor semelhante a queimaduras geradas pelo fogo. E o pior de tudo isso é que o povo, ao invés de se arrepender e se voltar para Deus, aqueles que estão sendo castigados irão blasfemar contra Deus. A quinta taça da ira de Deus é de novo a escuridão. Após serem queimados pelo sol e terem em primeira mão uma prévia, experimentado uma prévia, do que será o lago de fogo e enxofre, os adoradores das trevas serão castigados com mais trevas ainda, o que aumentará a dor e o sofrimento dos inimigos de Deus. E ainda assim, eles não se arrependerão. Neste ponto, o sexto flagelo, ou o sexto cálice da ira de Deus, anuncia o Armagedon. A luta final entre Jesus e os inimigos de Deus, que acontecerá em Megido. Megido pode ser apenas um nome simbólico, como também pode ser um lugar. Pois no Israel antigo, Megido era uma importante cidade comercial que ficava em uma rota de considerável importância entre os dois reinos da Mesopotâmia e do Egito. Acredito que pelo fato de grandes exércitos se acamparem nas planícies da cidade vizinha chamada Esdraelon, certamente esse seria um lugar apropriado para a batalha final entre o bem e o exército do mal. Até porque a cidade de Megido foi construída sobre um monte artificial. E o apóstolo João poderia ter usado a palavra grega Megido para fazer referência aos 7 montes ou colinas sobre as quais Roma está construída. O apóstolo João também revela nesse texto que da boca do dragão, do anticristo falso profeta, saem 3 espíritos imundos, 3 demônios semelhantes a rãs. As rãs são sempre associadas a animais impuros e deuses pagãos. Estas rãs ou esses demônios semelhantes a rãs que saem da boca do dragão, do anticristo falso profeta, são demônios que representam heresias, ensinos profanos produzidos por espíritos do engano e da mentira, que irão arrebanhar um gigantesco exército para lutar uma desesperada batalha contra Jesus no último e grande dia. Esses espíritos do engano, esses demônios, serão usados para ludibriar o povo. Irão usar falsos profetas para afastar as pessoas do evangelho verdadeiro. Irão propagar heresias, promover a apostasia, que é a rebelião contra Deus, e a iniquidade, que é a legalização do pecado. E assim conquistar milhares e milhares de adeptos para o anticristo, conforme o próprio Jesus alerta no Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 24, verso 24, onde está escrito: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Acontece que o diabo já sabe o resultado final dessa batalha, mas como derrotado que é, ele tentará levar o máximo de pessoas possível com ele. Seria uma tentativa de atingir a Deus, pois ele já sabe que ele não pode contra Deus. E ele sabe do amor que Deus tem pela humanidade. Então ele tentará atingir Deus levando o máximo possível da criação de Deus para o inferno. Por isso que Deus alerta no verso 15 desse texto,
onde diz: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Deus faz esse alerta para que alguém ainda escute a mensagem, se arrependa e não seja envergonhado como o diabo e a sua corja serão. Então, finalmente, a sétima taça da ira de Deus, o sétimo flagelo é derramado. O ciclo final do julgamento de Deus acontece, onde o Senhor demonstrará todo o seu poder, onde as estruturas celestiais serão abaladas, onde a terra será castigada com chuvas de pedras que variam de 20 a 60 quilos. Isso porque não há uma definição exata no texto, pois o talento grego pesava 20 quilos, o talento romano pesava 32 quilos e 300 gramas, o talento egípcio pesava 27 quilos. Já o talento babilônico tinha dois tipos de peso, o leve e o pesado, sendo que o talento leve pesava 30 kg e 300 gramas e o talento pesado pesava 60 quilos e 600 gramas. É por isso que o termo talento, que é usado como tabela de pesos das pedras, nos dá uma noção de que as pedras que cairão do céu irão variar entre 20 e 60 quilos. Isso inclusive me faz lembrar um texto que está no livro de Jó, no capítulo 38, versos 22 e 23, onde está escrito: acaso você entrou nos reservatórios de neve, já viu os depósitos de saraiva que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Assim, naquele tempo, Deus já tinha reservado essas pedras como castigo para esse julgamento. Olha só para você ver. E nesse texto diz que o céu praticamente desaba sobre a terra. Mas pior que tudo isso é que ainda assim, apesar de tudo isso, não houve arrependimento. O povo não se voltou para Deus, o que não é muito diferente dos dias atuais. Porque o que temos visto e ouvidos de heresias, apostasias e iniquidades não é brincadeira. Mas tudo isso é uma preparação para a manifestação do anticristo, conforme o apóstolo Paulo alerta na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, onde está escrito: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, estamos vendo heresias horríveis sendo pregadas nos púlpitos e por pregadores conhecidos, tidos como conhecedores da palavra de Deus. Heresias cantadas em músicas gospel por cantores conhecidos. E o pior de tudo é que nós vemos que a preocupação dessas pessoas não está sendo a aprovação do Espírito Santo, mas a quantidade de curtidas e de seguidores em suas redes sociais. Estamos vivendo e vendo momentos de iniquidade sobre iniquidade, pois a quantidade de pecado que está sendo assegurado por leis não é brincadeira. Uniões afetivas que Deus abomina estão sendo aprovadas. Morte de crianças estão sendo aprovadas. Está sendo legalizadas pelo homem em nome do amor. Recentemente foi feito um pedido junto à Suprema Corte Americana para legalizar o incesto, casamento entre pais e filhos, pois já haviam pais e filhos vivendo como casais lá nos Estados Unidos. Você pode ir pesquisar na internet, você vai ver isso acontecendo. Olha só para você ver. Iniquidade é a legalização do pecado. O pecado está sendo aos poucos legalizado e a lei de Deus banalizada. E como consequência está gerando apostasia, que é a rebelião contra Deus. Igrejas sendo fechadas, a proibição de ter Bíblias nas escolas e por aí vai. Estão preparando o caminho para o anticristo. Isto é um alerta para a igreja de hoje. E aqui eu repito que Deus alerta no verso 15 deste capítulo de Apocalipse, que diz: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. E repito,
Deus faz este alerta para que alguém ainda escute a mensagem e se arrependa, e assim não seja envergonhado como o diabo e a sua corja serão. Pois bem, amigos, amados irmãos, nós vamos encerrar esse estudo por aqui e no próximo vídeo falaremos sobre o capítulo 17, onde estudaremos sobre a visão que o apóstolo João teve sobre a grande meretriz. Se puder, faça sua inscrição no canal, recomende esse estudo, com certeza esse estudo será relevante para a vida de alguém. Você pode, se você está vendo esse estudo hoje, você pode ir lá no canal do YouTube e assistir a playlist completa do primeiro capítulo até o capítulo 16, né? E nós vamos dar continuidade, se Deus quiser, até o capítulo 22, que é o último capítulo de Apocalipse. Vamos juntos nos preparar, pois o tempo está se cumprindo. Como está escrito, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe, um forte abraço e mantenha sempre viva a esperança. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Fique em paz, em nome de Jesus.